chegou a hora do nosso café. Vamos tomar nosso café juntos aqui, conversando sobre assunto importante, saúde. 23 organizações se juntaram para formar o Vozes Advocacy em diabetes e obesidade. A entidade lançou a campanha A Prevenção Salva Vidas, que tem o objetivo de alertar para a importância do diagnóstico precoce e se empenha em reunir assinaturas para tentar emplacar que o teste da ponta do dedo faça parte do protocolo de atendimento de urgência e emergência do SUS. Eu vou conversar sobre esse assunto agora com a Vanessa Pirolo. Ela está aqui ao vivo com a gente, ela é coordenadora do projeto Vozes do Advocacy. Bom dia, Vanessa, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer o convite para poder compartilhar as nossas iniciativas com a população brasileira. Explica pra gente como que a inclusão desse teste da ponta do dedo no protocolo de urgência e emergência do SUS pode ajudar. Então, o que acontece? Em 2019, foi aprovada a Política Nacional do Diabetes, sancionada pelo presidente. E naquela época, havia um artigo para colocar no protocolo das urgências e emergências esse teste de ponta de dedo, porque na época os estudos da Federação Internacional de Diabetes indicavam que existem 8 milhões de brasileiros com diabetes, mas que não sabem que têm a condição. Então, a gente quis que esse artigo fosse colocado para a gente diagnosticar precocemente um maior número de pessoas. Só que o que aconteceu? O Mandetta, na época, viu que havia uma oneração no SUS e retirou esse artigo sem negociar, do tipo assim, ele nem pensou na possibilidade das pessoas apresentarem alguns sintomas para fazerem o teste, ele realmente retirou da Política Nacional do Diabetes. Então, como era final do ano, quando foi sancionada bem no finalzinho do ano, nós pensamos, então, no início do ano, quando os deputados voltarem a trabalhar, nós vamos voltar a trabalhar essa política para a gente colocar no protocolo. E aí nós fomos atropelados pela pandemia. Então, assim, nós estamos retomando agora. Então, nós precisamos, porque existem 8 milhões de brasileiros não diagnosticados ainda, e nós sabemos que as pessoas engordaram na pandemia. Então, foi uma média de mais ou menos 6 quilos, 6 quilos, 6 quilos e meio. Então, nós precisamos, com essa mudança no metabolismo, as pessoas acabam tendo também mudanças na glicemia, mudanças também no aspecto cardiovascular, e muitas outras complicações. Então, quanto antes a gente conseguir fazer o diagnóstico precoce dessas pessoas, elas não vão precisar ser internadas, hospitalizadas, ou até mesmo muitas delas perdem a vida. Porque imagina o seguinte, eu tenho diabetes, passo mal, vou para urgência e emergência, não faço o teste de ponta de dedo e tomo um soro glicosado. O que vai acontecer? Vai aumentar imensamente minha glicemia e posso morrer numa maca, dentro de uma urgência, de uma emergência. Então, a gente não quer que isso aconteça. Então, a gente precisa do diagnóstico precoce nas urgências e por isso que a gente pediu para a população brasileira entrar no nosso site, então, Vozes do Advocacy, com Y no final, .com.br. Lá tem uma petição, então, por favor, as pessoas assinem essa petição, e aí eu espero levar esse número de pessoas que assinaram essa petição para o Ministério da Saúde, para a gente mostrar para eles a adesão da população com relação a essa temática e como é que a gente pode reverter essa situação, pelo menos com o diagnóstico precoce, porque é uma forma da gente onerar também bem menos o SUS. São 23 organizações que se juntaram para fazer esse movimento. Explica para a gente um pouco como se deu aí essa união de vocês. Então, essa união aconteceu no ano passado. Nós reunimos 23 organizações de diabetes, que são de São Luís do Maranhão até Porto Alegre, que é o Instituto da Criança com Diabetes, ou Arad, em Novo Hamburgo. Então, nós nos reunimos porque nós precisamos colocar todas essas associações como protagonistas nos locais onde elas estão. Então, é uma forma da gente melhorar o acesso ao tratamento adequado, onde essas associações estão presentes. Então, elas precisam ser reconhecidas por secretários municipais e estaduais de saúde e, ao mesmo tempo, por nossos colegas, porque eu também sou jornalista como você, então elas precisam ser reconhecidas para elas ganharem vozes onde elas estão sediadas. E, ao mesmo tempo, a gente se reúne, a gente aprova as políticas que a gente defende durante o ano, e aí elas também estão presentes nas audiências públicas, com o Ministério da Saúde. Nós fazemos um rodízio para poder ir para lá
que agora as coisas estão voltando ao normal, então a gente já pode voltar a viajar. Então a ideia é essa, a gente trabalhar tanto com diabetes e agora com obesidade, porque boa parte dessas organizações trabalham com pessoas com obesidade, mas sem trabalhar diretamente para que elas possam perder o peso, ter uma alimentação para redução de peso, mas sim para o controle da glicemia. Então, hoje elas trabalham mais para o controle da glicemia do que com relação ao peso, elas não ficam tão preocupadas com isso. Então, nós estamos nos capacitando para que a gente possa também trabalhar com pessoas com obesidade, já que o Brasil, os dados dizem, eu tive num evento na semana passada, os dados dizem que a população brasileira, a população adulta, já tem 70% da população com sobrepeso e obesidade no Brasil. O México já tem 84%. Então, a obesidade é uma pandemia, como o diabetes também, e a gente precisa trabalhar com as duas políticas para a gente conseguir melhorar o acesso e, ao mesmo tempo, diminuir as complicações, e também a gente quer que as pessoas tenham muita qualidade de vida, né? E vocês estão colhendo assinaturas, né, em prol dessa causa. A gente tem o site para colocar aí na tela. Quem pode assinar? Todas as pessoas podem assinar, então assim, não tem limitação, então todo mundo que tiver mais de 18 anos, entre no nosso site vozesdoadvocacy.com.br, assinem, lá vocês também vão ver o VT, o vídeo da campanha, falando sobre, com depoimentos de pacientes, eu sou inclusive uma das pessoas que está lá, então assim, o Wilker é super importante, que é uma forma que a gente tem de mostrar, por exemplo, muitas das pessoas, a gente está fazendo agora uma campanha, porque tem o Dia Mundial do Coração, que é o dia 29 desse mês. Então, nós estamos no Setembro Vermelho. Então, a gente precisa levar essas pessoas inclusive, a entenderem a influência do diabetes com as doenças cardiovasculares. Nós começamos agora, no dia 28, uma live com uma endocrinologista e uma pessoa com diabetes para falar sobre isso, sobre a importância do cuidado, porque pessoas com diabetes têm de 2 a 3 vezes mais risco de ter um ataque, um AVC. Então, nós precisamos levar essas pessoas a relacionarem uma doença a outra, porque muitas pessoas acabam tendo AVC com uma hipoglicemia ou com alguma hiperglicemia de médio e longo prazo, e aí elas acabam perdendo a vida, sendo que elas nem tinham diagnóstico, nem sabiam que tinham diagnóstico de diabetes. Então, a gente tem feito uma campanha, a gente está, inclusive, com o apoio da AstraZeneca e da Daiichi Sankyo para a gente trabalhar essas lives, e a gente está fazendo as postagens também nas nossas redes sociais. Então, a gente pede para a população entrar, entender, porque, por exemplo, uma das complicações do diabetes, e o que você sabia que nós temos 46 amputações por dia por causa do diabetes? Não sabia. É uma quantidade, Então, isso no Brasil todo. 46 amputações no Brasil. Então, assim, dedinho do pé, perna. Então, assim, a gente precisa levar essas pessoas a serem diagnosticadas o quanto antes para não acontecerem isso. A gente não quer pessoas fazendo hemodiálise sem saberem que tem o diabetes. A gente precisa também tratar. Então, a gente precisa levar essas pessoas a aderirem ao tratamento para que elas não cheguem nessas complicações todas. Inclusive uma delas é a retinopatia diabética, que leva à cegueira. Então, a gente, inclusive, batalhou bastante para ter um protocolo de atendimento de pessoas com diabetes, para tentarem ajudar no tratamento da retinopatia diabética. A gente tem hoje, desde o ano passado. Então, a gente tem trabalhado bastante para melhorar o acesso ao tratamento no Brasil. E a gente também precisa trabalhar com relação ao diagnóstico precoce. Então, por isso que a gente tem feito essas campanhas, a gente precisa sensibilizar, nós atingimos já 20 mil brasileiros com essa campanha, mas a gente precisaria chegar, nossa meta era 1 milhão de brasileiros. Então, é muito importante a gente ter um espaço aqui com vocês para levar essa situação e a gente chamar a atenção da população brasileira sobre esses problemas, porque as complicações estão aí, o diagnóstico de diabetes tipo 2 é um diagnóstico muito devagar, então a pessoa começa a ter, por exemplo, problema de visão, então começa a embaçar devagarzinho, a pessoa começa a ter uma sede excessiva devagarzinho, aí a pessoa começa a urinar muito de madrugada. Então, o diabetes tipo 2, os sintomas vão aparecendo muito devagar. Já é diferente do diabetes tipo 1, que eu tenho diabetes tipo 1. Então, os sintomas aparecem todos ao mesmo tempo. Então, o diagnóstico é mais fácil de ser constatado. Agora, diabetes tipo 2 não, que é a maioria dos casos, são 90% dos casos. Então, a gente precisa levar essas pessoas a serem diagnosticadas.
E para isso tem que fazer teste, né? É importante também, voltando, reforçando essa questão da importância da assinatura, que a pessoa não precisa ter diabetes para fazer a assinatura lá. Até porque a gente está falando aqui de 8 milhões de pessoas que não sabem que tem a doença, inclusive a pessoa que está assistindo agora a gente pode ter diabetes e não saber. Por isso que é tão importante a gente ter esse teste à disposição com mais facilidade, né? Evitar até uma morte precoce. Vale lembrar que a gente está falando de uma doença muito séria, né? Então, a gente precisa levar, então você que está em casa, o apelo que a gente faz a todos vocês. Voltem ao médico, conversem com o seu médico, façam exames de sangue. Geralmente o exame de glicemia está lá constatado, então façam o exame. Não fiquem amedrontados porque, eu vou procurar problema. Não, se você constatar o problema, é muito mais fácil o tratamento. E se você tiver o pré-diagnóstico de diabetes, se for constatado o pré-diagnóstico, você consegue ainda tratar e não ter o diabetes. Então, quanto antes você descobrir, muito melhor, porque muitas vezes você consegue regredir o pré-diabetes e não ter o diagnóstico da doença, porque é algo que afeta o meu dia a dia. Eu injeto insulina várias vezes ao dia, eu preciso medir a glicemia várias vezes ao dia. Então, é algo que me tornou uma pessoa muito disciplinada, sou uma pessoa muito organizada com relação, inclusive, à leitura de rótulos dos alimentos, que é um apelo que nós fazemos para todos vocês. Então, leiam os rótulos, vejam o quanto de carboidrato, o quanto de gordura, o quanto de açúcar tem os determinados alimentos, porque aí você faz escolhas inteligentes. Então, a gente também está trabalhando com obesidade, então nós queremos pessoas saudáveis que tenham uma qualidade de vida maravilhosa e que possam se alimentar da melhor forma para que também tenham uma sobrevida, uma longevidade com muita qualidade de vida. Então, nós fazemos esse apelo a todos vocês, estamos trabalhando as campanhas, trabalhamos agora uma campanha sobre nefropatia diabética, que afeta os rins. Então, realmente, quando a glicemia está mais alta, ela afeta os nossos vasos sanguíneos, afeta o funcionamento dos nossos rins, afeta o funcionamento dos nossos olhos, do nosso coração, dos nossos nervos, que por isso que eu estava chamando a atenção de vocês com relação à amputação. Então, não deixem a saúde de vocês de lado. Nós temos muitas atividades no nosso dia a dia, com certeza. Nós temos muita preocupação com a nossa família, mas nós precisamos cuidar de nós mesmos para que a gente possa também ter essa longevidade e a gente consiga trabalhar em prol de todas essas pessoas, o nosso trabalho, da melhor forma possível, com qualidade de vida. É isso, Vanessa. Muito obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente. Obrigado por trazer esclarecimentos, informações tão importantes a respeito do diabetes, algo que a gente precisa se atentar sim. Parabéns pelo trabalho, viu, também. Até uma próxima oportunidade, tá bom? Muito obrigada pela oportunidade e eu só chamo todo mundo para entrar nas nossas redes sociais, no Vozes do Advocacy, nas redes sociais, no Instagram, no Face, no LinkedIn e no nosso site, vozesdoadvocacy.com.br. Muito obrigada, viu, Wilker e toda a equipe.